é um prazer novamente estar aqui com você. Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre a Palavra de Deus, a gente vai falar um pouco sobre Jesus e o que Jesus tem feito nas nossas vidas. E eu acredito que você deve estar muito feliz porque é um momento nosso, é um momento dos jovens, onde a gente vai conversar sobre coisas dos jovens. E para mim é muito fabuloso isso, e nós estamos vivendo um momento que é de recomeço. Um momento que é algo novo para as nossas vidas, um momento onde nós precisamos de novas adaptações. E se a gente tivesse o poder de pular 2020 e 2021, muitos eu acho que apertariam esse botão, de querer pular esse ano, de pular essas etapas, de pular esse momento. Muitos eu acredito que gostariam de ter a síndrome de Lucy. Eu não sei se você já assistiu aquele filme Como Se Fosse a Primeira Vez. Quem já assistiu aqui? Você gostou do filme? É um filme muito românticozinho, né? Os casais assim ficam, nossa, como eu queria que o meu namorado, o meu esposo fosse que nem o Adam Sandler, né? Que me conquistasse todos os dias, aquela coisa toda, maravilhosa. E eu gosto muito desse filme, justamente pela atitude do Henry, do Adam Sandler, naquele filme. Por uma busca por conquistar a Lucy todos os dias. E era interessante que ele relembrava a Lucy sobre o passado dela, ele afirmava o seu presente e dava uma esperança para o seu futuro. Eu não sei se você já parou para perceber no final do filme, quando o Adam Sandler, ele prepara um vídeo ali para Lucy, onde ela acorda e ela vai se deparar com uma verdade todas as manhãs. Toda manhã ela se depara com aquela verdade. E ali então vem cenas do acidente, e aí então ela põe a mão na cabeça lembrando do acidente, e aí então ele reafirma o presente dela, a família fala, os médicos falam, muitas pessoas que amam a ela falam. E logo depois ele dá uma instrução para ela: olha amor, antes de você sair, pega o agasalho, porque vai estar frio. Ele preparou ela para uma situação que viria. E eu fiquei pensando muito nesse filme, e nós estamos vivendo um recomeço na nossa vida. Nós estamos vivendo algo que é totalmente novo. E nós precisamos recomeçar lembrando de algumas coisas. Primeiro, nós precisamos relembrar do grande amor de Deus. Um amor que é avassalador. Um amor que rompe barreiras. Um amor que não existe a palavra impossível. Um amor que quebra, que nos constrange, um amor que nos move. E um amor que se revela a nós todos os dias. Todos os dias que você acorda, Deus demonstra o seu amor por nós. Mas nós vivemos como a síndrome de Lucy, já parou para analisar? Que a gente então vive um dado momento, onde a gente encontra Deus, e aí então esse momento passa, e logo daqui a pouco a gente vai dormir, a gente vai descansar, porque a gente vai estar tranquilo em relação à situação, e aí no outro dia a gente volta a esquecer de Deus, a gente esquece das promessas dEle, a gente esquece dos alertas dEle, a gente se esquece daquilo que Ele faz por nós, daquilo que Ele fez por nós, daquilo que Ele pode fazer por nós. E nós estamos vivendo agora esse momento de recomeçar, de relembrar. E eu quero trazer a sua atenção, porque eu vivi isso, a síndrome de Lucy. Eu quero compartilhar com vocês a minha experiência de vida com Deus. Sabe, porque eu olhei para Deus de forma errada, eu amei a Deus de forma errada, por muito tempo na minha vida. E eu quero levar você a uma direção de amar a Deus de forma correta, de forma bíblica. Sabe, porque amar a Deus de forma errada vai te levar a desobedecê-lo. E fazendo com que você venha a desobedecer a Ele, você vai viver consequências pesadas. Essa é a realidade. E eu quero mostrar para você algo bem simples. O que não é amar a Deus? O que amar a Deus não é? Vamos lá. Primeiro, amar a Deus não tem nada a ver com você reconhecer que Deus existe. Sabe, tem muita gente que vive hoje um ciclo religioso que afirma que Deus existe. Existe uma força superior, sabe, aquela coisa de que o design inteligente, alguém que fez tudo, alguém que criou tudo. Só que há uma realidade que a Bíblia nos diz que até o diabo reconhece que Deus existe. E o texto de Tiago diz que ele ainda reconhece como treme. Então amar a Deus não tem nada a ver com reconhecer que Deus existe. Outra coisa que não tem nada a ver com amar a Deus não tem nada a ver com eu sou um filho de pastor, ou eu nasci na igreja. Sabe, seu tio pode ter pintado a igreja, sua avó pode ter fundado o círculo de oração, a tarde da bênção, o congresso das nações, ele pode ter feito de tudo.
Mas isso não garante você a sua salvação. Outra coisa, eu gosto muito de uma afirmação do Mark Driscoll, que ele fala o seguinte: você pode ter nascido na igreja, pode ter sido criado na igreja, pode ter crescido na igreja, pode ter se casado na igreja, pode ter sido velado na igreja e acordar no inferno meramente porque você estava na igreja e não em Cristo. Sabe, essa é a realidade. Então, amar a Deus não significa que porque você é filho de pastor ou nasceu numa igreja. Outra coisa, não é você ir todo domingo na igreja, ser aquele crente domingueiro, sabe? Eu vou lá no domingo porque eu vou colocar um sorriso na boca de Deus. Lá eu vou no domingo para me purificar. Não, vou me purificar dos meus pecados e depois eu já posso voltar para a baladinha, posso voltar a fazer tudo o que eu quiser. Sabe, não tem nada a ver com isso. Amar a Deus não é você ser um crente domingueiro. Outra coisa que não tem nada a ver com amar a Deus é você participar de todas as programações. Sabe, você pode fazer 1000 coisas na igreja. Você pode tocar 1000 instrumentos. Você pode dar pirueta aqui na igreja. Você pode participar do ministério de dança. Você pode fazer tantas outras coisas. Sabe, isso não significa nada. Se você está fazendo isso com um coração vazio, com um coração que não está pautado ou centrado em amar a Deus. Então as programações elas não adiantam de nada. E aí vem o pior, sabe, de todos. Amar a Deus não tem nada a ver com ouvir músicas cristãs e postar foto. Eu acho que esse é o pior, né? Porque a nossa sociedade hoje vive por um status. Sabe, o cristão do perfil fake, em muitos momentos. Sabe, aquela coisa de você ir lá e postar músicas cristãs, postar fotos do pastor, ou postar frases do pastor, ou postar frases de uma página que é muito recomendada, que é muito conhecida. E aí logo depois você posta em outros lugares e fazendo coisas que você sabe que não agradam a Deus. A gente parece que vive uma dicotomia, uma separação do sagrado e profano nas redes sociais. Sabe, isso não está ligado a amar a Deus. Você não ama a Deus quando você posta uma frase cristã, você não ama a Deus quando você posta uma música. Não tem nada a ver com amar a Deus. Outra coisa que não tem nada a ver com amar a Deus é você ter comportamentos cristãos. Aquela coisa de ação de caridade. Sabe, não vou fazer. Eu vou falar a verdade na frente dos outros cristãos. Eu vou me portar certinho. Eu vou me comportar, eu vou fechar os meus olhos, eu vou levantar as minhas mãos e eu vou começar a chorar, porque pode dar uma foto legal. Porque pode dar uma foto bonita. E aí eu vou postar lá, sou um adorador. Eu na casa do Senhor. Sabe, não tem nada a ver com isso, de ter comportamentos cristãos. O resultado disso é uma vida superficial. Sabe, o resultado disso é você olhar para Deus apenas como um amuleto, como um estepe. Você vive como um discípulo da Xuxa, naquele crer de, o cara lá de cima vai me dar, e me dá toda a coragem que puder, e aí você vai vivendo a sua vida dessa forma. Sabe, a gente olha para Deus como um objeto, e a gente então não entende arrependimento, a gente não entende mais santidade, a gente não entende esses conceitos. E aí a gente começa a usar a palavra de Deus como pretexto para pecar. Porque a gente vai começar a dizer assim, não Arthur, mas Deus perdoa. Deus perdoa. Não Arthur, a carne é fraca. Sabe, quando tem jovem que chega para mim falando assim que a carne é fraca, eu falo assim, realmente, ela é fraca. Mas o texto não está dizendo que a sua carne sendo fraca é um pretexto para você pecar. O texto está dizendo que a sua carne é fraca e por isso então você tem que vigiar. Você tem que ficar atento. Você tem que ficar esperto. É um alerta, não um pretexto. Sabe, tem muita gente que vai chegar para mim, e chegam realmente para mim, né? Arthur, Deus sabe de tudo. Eu falei assim, é porque por Ele saber de tudo que você tem que ter medo. Porque Ele sabe de todas as coisas. Sabe, então tem muita gente que vive um ateísmo cristão. Nossa, Arthur, mas o que é isso? O que é essa ideia de um ateísmo cristão? É uma vida na igreja sem Deus no coração. Sabe, é uma vida na igreja sem Deus no coração. Aonde Deus no seu coração é morto. Aonde Deus no seu coração não existe. Sabe, e eu concordo muito com a afirmação do Frederick, que diz o seguinte: não é a dúvida científica, ou o ateísmo, ou o panteísmo, ou o agnosticismo que em nossos dias tem mais chance de extinguir a luz do Evangelho. Mas a atitude orgulhosa, a vida sensual, egoísta, arrogante de gente que vai para a igreja, mas tem o coração vazio. Sabe, essa é a nossa realidade. Essa é a nossa sociedade. Essa é a igreja hoje. Uma sociedade onde, um contexto onde muitas pessoas estão vivendo com o coração vazio. E a igreja está vivendo dessa forma.
Eu gosto muito da afirmação do Billy Graham, que ele diz, e o Billy Graham ele foi um grande pastor, um grande evangelista, e pregava multidões e milhares de pessoas. Ele diz o seguinte, que se 5% das pessoas que ouviram a sua mensagem forem para o céu, ele está feliz. 5%. 5%. Esse homem pregou milhares de multidões. Há muitas pessoas. Sabe, então, o evangelho hoje, ele é banalizado, ele é tido como chacota por conta dos próprios cristãos. Por nossa própria responsabilidade. Já percebeu que a gente virou chacota na rede de TV? Na TV, nos programas por aí? Já viu que em novela o crente virou chacota? O crente é o que tem problema, o crente é o que mente, o crente é o que adultera, o crente é o que se separa, o crente é o que vive uma vida, né, totalmente oposta àquilo que diz viver, o crente é o hipócrita, o crente é aquele que está devendo, o crente é o que xinga, o crente é o que machuca, o crente é o que não ajuda ninguém, que condena. Já percebeu que as redes sociais e o mundo hoje tem falado isso do cristão? Já percebeu? E aí, quando o crente, dentro desse contexto, dentro dos programas de TV, ele chega na igreja, ele é o santo. Ele é o santo. E nas redes sociais, ele é mais santo ainda. Sabe, então, hoje o evangelho, a mensagem de Jesus é mais banalizada pelos próprios cristãos do que por outras pessoas que pensam diferente de nós. Então, as pessoas que têm esse coração vazio, que vivem dessa forma, elas estão vivendo um falso amor. E é isso que eu quero mostrar para você agora, através da igreja de Laodiceia. Sabe, um falso amor. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio, nem quente, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Eu quero pegar um pouco da ideia desse texto. A igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia era uma igreja rica, era uma igreja cheia de aquisições, era uma igreja cheia de poder. Só que quando Deus olha para ela, Ele vai dizer o seguinte, olha, você é uma igreja pobre, você é uma igreja que é suja, você é uma igreja podre. Sabe o que isso significa? Que Jesus está olhando para aquelas pessoas e está dizendo assim, ó, essa igreja está cheia de pessoas com um coração vazio, com um coração longe daquilo que quem Deus é, de entender quem Deus é, de amar a Deus. Sabe, é uma embalagem bonita, mas com um produto que já está fora da validade. É um produto podre. E ele vai dizer assim, ó, conheço as tuas obras. E não dá para esconder a nossa vida de Deus. Não dá para esconder quem somos de Deus. Deus nos conhece, conhece o nosso íntimo. Deus conhece aquilo que nós tentamos esconder dos outros. Sabe, Deus conhece as situações que nós tentamos esconder dos outros. Deus conhece as conversas que nós tentamos esconder dos outros. Deus conhece as saídas que nós tentamos esconder dos outros. Deus conhece a intenção do nosso coração. Deus conhece os nossos desejos. Então não dá para esconder as coisas de Deus. Sabe aquela musiquinha do Diante do Trono? Kids, o Jorge agora vai lembrar. Não dá para brincar de esconde-esconde com Deus. Não dá para viver longe do seu amor. Não importa onde for, Ele olha para mim e com braços abertos quer me ver feliz. Sabe, não dá para se esconder. Não dá. E o Salmo 139 diz que o momento que eu me levanto, o momento que eu deito, o meu primeiro pensamento, ainda que a palavra não tenha chegado à minha boca, Ele conhece todas as coisas. Se lá nos céus eu estiver, o Senhor lá está. Se na sepultura eu estiver, lá o Senhor também estará. Então não dá para ocultar as coisas de Deus. Não dá. E Ele nos conhece, porque Deus é o único, totalmente capaz de saber quem nós somos e definir aquilo que é verdadeiro e falso na nossa vida. Sabe, então o texto continua dizendo, eu sei que você não é frio nem quente, mas você é morno. E o que significa isso? Em Laodiceia existia 2 rios. Vinha um rio do norte e um rio do sul. O rio do norte eram águas quentes e o rio do sul eram águas frias. E aí eles se encontravam em Laodiceia. E ali quando eles se juntavam, ali se tornavam água morna. E as próprias pessoas que ali estavam, elas não conseguiam e não queriam usar daquela água morna, porque eles achavam que aquela água morna não tinha utilidade. E aí então Deus pega essa situação e fala o seguinte, ó, se vocês não querem usar água morna, imagine eu com as pessoas que estão dentro da igreja que são mornas. As pessoas são um desserviço. Sabe, não trazem vida à igreja. Eu quero trazer uma ilustração bem simples, que o morno é aquele que está em cima do muro.
Já viu a ilustração do muro? De um lado está Deus, e Deus lá dizendo assim, ó, vem para mim, o meu fardo é leve. E aí do outro lado está o diabinho, fazendo churrasco. Está lá, curtindo. Está lá, fazendo sua festa. Sabe, está lá. Tudo parecia um sonho, né? A música que a gente acabou de ouvir o Lucas ali cantando, dançando. Estava lá curtindo a sua festa. E aí então ele vira para o diabo e fala assim, ó diabo, cara, Deus está me chamando aqui. E você, não vai fazer nada? Ele, não, cara, eu não vou fazer nada. Porque quem está em cima do muro já é meu. A Bíblia diz que quem vive na dúvida ou faz as coisas na dúvida já está em pecado. Já é filho do diabo. Então a dúvida, o em cima do muro, o morno, ele não caminha em amor a Deus, ele caminha em amor a si mesmo. O seu Deus é o próprio ventre. Sabe, então Deus conhece todas as pessoas. Como Ele é o Criador, Ele define as pessoas, Ele tem essa capacidade, Ele definiu então a igreja de Laodiceia, Ele definiu as pessoas que ali estavam, Ele definiu que essas pessoas, elas são pessoas mornas. E quem que é o morno, Arthur? O morno é quem está no meio da igreja, mas não é igreja. O morno é aquele que está no meio dos discípulos, mas não é discípulo. O morno é aquele que está no meio do jardim, mas não é uma flor daquele jardim. O morno é aquele que acha que entende sobre santidade, mas corre da santidade. O morno é aquele que acha que entende o que é arrependimento, mas só vive remorso. O morno é aquele que diz que entende o que é evangelho, mas não vive o evangelho. O morno, ele tem uma boa aparência. Sabe, o morno, ele sabe falar bem. Ele sabe enganar o pastor. Ele sabe enganar muitas pessoas. O morno, ele se traveste de ovelha, mas é um lobo. Sabe, e eu gosto muito da expressão do Mark Ellis, um professor no seminário, que ele diz o seguinte: existem muitas pessoas que entendem gramaticalmente o Evangelho, mas não entendem o sentido verdadeiro do Evangelho. Você pode entender o Evangelho. Jesus criou tudo perfeito, o pecado deformou todas as coisas, Cristo transforma todas as coisas. Você pode entender o Evangelho, mas será que você está vivendo o Evangelho? Era esse o dilema dessas pessoas. Só que aí você pode virar para mim e falar assim, Arthur, mas Deus é amor. Né? Tem muita gente que vai virar e falar isso, Arthur, Deus é amor. Sim, Deus é amor, mas esse amor requer uma entrega total. Esse amor requer uma entrega total. Sabe, e o texto continua dizendo que o nosso Deus está a ponto de vomitar o morno. Está a ponto de vomitar. O que isso significa, Arthur? Significa que Deus, ele vai lançar fora. Sabe, significa que Deus está jogando com força para fora. Sabe, Ele está revelando o pecado. Sabe, e essa ideia de vomitá-lo, a ideia de que seu corpo está forçando muito para colocar aquilo para fora. Sabe, então essa é a ideia do texto. De colocar algo que está fazendo mal. Eu sei que você já deve ter passado por essa situação. Chegou lá, o seu organismo ficou ruim, seus olhos eles ficam vermelhos, a sua barriga, o seu abdômen se contrai, e você fica ali, só esperando aquela coisa sair. Você já passou por isso? É horrível. É horrível. Sabe, então o morno, para Deus, é esse tipo de pessoa que Ele está querendo colocar para fora, essa sujeira para fora do seu organismo. Sabe, essa sujeira para fora do corpo de Cristo. E quem são essas pessoas mornas? A pessoa morna, ela não teme a Deus, ela ama mais os prazeres do mundo atual, da enganação, do aqui e agora. O morno, as pessoas mornas, elas não desejam ser salvas do pecado, elas desejam ser salvas de um castigo que o pecado pode trazer. Sabe, ela quer ser salva da consequência do pecado. E aí então ela vive naquele diálogo com Deus, né? Não, eu faço aqui porque eu sei que Deus não vai me castigar. Eu vou fazer aqui porque, cara, eu vou poder ganhar um favor de Deus. Se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, então vai negociando com Deus. Só que Deus, ele é radical, gente. Deus, ele não brinca. E a parábola do semeador mostra isso. A gente vai olhar lá para Mateus 13, a parábola do semeador. O texto vai trazer algumas ideias. Que no meio do caminho, uma semente caiu.
E aí então veio o maligno e levou essa semente. Veio o pássaro e levou essa semente. E o que isso significa, Arthur? O que o texto está querendo dizer? O texto está querendo dizer o seguinte, que o inimigo leva fácil essa pessoa. Leva de forma tranquila. Sabe, qualquer baladinha leva essa pessoa. Qualquer relacionamento leva essa pessoa. Sabe, qualquer coisa que te chame a atenção, que é prazeroso, leva essa pessoa. Qualquer coisa que tira o foco de Deus da sua vida, leva essa pessoa. Qualquer coisa atraente, leva essa pessoa. E aí então vem um segundo ponto, que é um terreno pedregoso. E aí então a semente cai no terreno pedregoso. E ali ela não cria raiz. Ela fica superficial, ela não consegue crescer. Ela não consegue desenvolver. Isso significa que são pessoas que vivem um momento de emoção dentro da igreja. Mas que quando vem um tipo de problema, quando vem algum tipo de situação, eles se deparam com uma confrontação, eles se deparam com uma situação onde eles precisam mudar, eles esquecem. Assim, não, eu não quero isso para mim. Eu não quero abandonar. E aí caem fora. São pessoas que vivem extremamente de remorso, sabe, não permanece. E aí então vem aquelas que caem no meio dos espinhos. Aquelas que tentam crescer, tentam florescer, mas são tragadas pela sociedade. Sabe, tem ali um pecado de estimação, e não quer se libertar desse pecado de estimação. Os ídolos do nosso coração. E aí então ela não frutifica. E aí então ela morre. Só que tem um solo que é fértil. Um solo fértil. Que é um solo que dá fruto. E esse solo evidencia com a vida. Esse solo evidencia com palavras. Esse solo evidencia ali com uma luta contra o pecado. Esse solo ele reconhece que é pecador. Esse solo está disposto a morrer por Cristo Jesus. Esse solo não vive uma vida dupla. Sabe, esse solo permanece, ele cresce, ele floresce, ele entende o que é santidade, santifica a vida de outros e cuida de outros. Então a palavra é bem clara ao nos dizer que Deus ele só se agrada de um tipo de solo e todos os outros solos são ruins. Então a gente se depara agora com um Deus que é radical, um Deus que te chama para viver um cristianismo integral. Sabe, Eclesiastes vai dizer que Deus ele não se agrada de um voto tolo. Deus não se agrada de um voto tolo. Sabe, para Deus não existe parcialidade. Na vida cristã não existe um momento onde eu sou cristão e há uma outra hora que eu não sou cristão. O relacionamento com Deus não pode ser descartável. O relacionamento com Deus não pode ser selecionável. O relacionamento com Deus ele não pode ser uma opção dentro de uma cartilha. Só que o grande problema da nossa geração é que as pessoas estão sendo treinadas para viver dentro da igreja do que praticar a palavra, do que amar a Deus. Essa é a realidade. E esse é um problema nítido desde Gênesis. Lá quando Caim se mostra, então, o seu pecado, quando Caim revela o seu coração duro, o texto vai dizer, o Senhor aceitou com agrado a Abel e a sua oferta, mas não aceitou a oferta de Caim. Por isso Caim se enfureceu, e o seu rosto então mudou o semblante. A ideia aqui é que Caim ofereceu os restos que ele tinha para Deus. Caim ofereceu os restos. Sabe, Caim ofereceu aquilo que Deus não queria. E é interessante que se você for olhar para Gênesis 3,15, você vai olhar a situação lá de Adão e Eva. Você vai olhar ali, Adão e Eva aprendendo sobre o sacrifício. No versículo 15, o texto diz que Adão e Eva, eles tiveram a sua nudez coberta por um corpo, né, por uma pele de animal. E essa pele de animal, ela foi feita por Deus. Aquele momento, naquele texto, Deus estava ensinando a Adão e Eva o que era sacrifício. Porque Deus então teve que sacrificar um animal pela desobediência de Adão e Eva. Adão e Eva foram lá, comeram do fruto, pecaram. E aí então Deus começa a mostrar o que é redenção. Então Deus fala assim, eu vou cobrir a nudez de vocês. Mas não são vocês que vão pagar o preço. Quem vai pagar o preço é um outro. É um animal puro, santo, sem mácula. E aí então Deus vai, mata esse animal e cobre a nudez de Adão e Eva. Então Adão e Eva passam para os seus filhos essa ideia, dizendo, olha, aquilo que agrada a Deus, a adoração que Deus requer, é uma adoração de sacrifício. É de entrega, é de derramamento de sangue. Sabe, e é interessante ali que Caim, então, ele oferece
aquilo que foi fruto do seu trabalho, o resto do seu trabalho. E a verdade é que nós também damos as nossas sobras para Deus. Já parou para pensar nisso? A gente dá a Deus o que sobra do nosso tempo. Sabe, a gente dá a Deus o que sobra da nossa atenção. A gente dá a Deus o que sobra da nossa força. A gente dá a Deus o que sobra das nossas finanças. A gente só dá a Deus o que sobra. Só o que sobra. Arthur, eu tenho muito trabalho, não dá tempo para Deus. Arthur, eu tenho muito trabalho na faculdade, da escola. Não dá tempo para Deus. Deixa eu contar algo para você rápido, da minha rotina na faculdade durante 4 anos, antes de ir para o seminário. Eu trabalhava na Burigoto. E eu entrava na Burigoto às 6 horas da manhã. Eu precisava acordar às 5:30 da manhã para pegar o ônibus, para chegar na Burigoto. Chegava na Burigoto, trabalhava de chão de fábrica, na produção, não tinha tempo para parar. Se tinha tempo para respirar, era um milagre de Deus. Sabe? E foram 4 anos assim. E aí então eu saía da Burigoto, ia para casa, chegava em casa às 6 horas da tarde, só dava tempo de comer algo e já ia para a faculdade às 7. Às 11 horas da noite eu saía da faculdade e ia para a academia. Treinava coisa de 30, 40 minutos. Se bem que a academia não fez muita força, né, gente? Não surtiu muito efeito. Mas eu treinava esse período e depois ia para casa. E aí o outro dia começava, 4 horas da manhã, e isso e aquilo. E tendo trabalho de faculdade, e eu não conseguia dormir. Tinha um professor que falava assim: Arthur, você não entregou um trabalho como deveria. Eu falei assim: professor, porque eu não tive tempo. Ele vira para mim e fala assim: da meia-noite às 6 é o quê? É um momento de sacrifício. É um momento de peleja. Sabe, e eu vivi 4 anos da minha vida assim. E nunca, gente, você pode hoje ligar para o meu pastor, meu ex-pastor lá em Limeira, e nunca eu deixei de frequentar um pequeno grupo. E nunca eu deixei de frequentar as programações da igreja. E nunca eu deixei de ajudar nas programações da igreja. Nunca eu deixei, quando eu era chamado a lavar o banheiro da igreja, a limpar as cadeiras, todo fim de semana eu estava lá. Sabe por quê? Porque eu entendia que Deus me sustentava. Porque Deus me sustentava. Porque minha força vinha dEle. Então Ele me fazia manter essa rotina doida, a aguentar tudo isso. Sabe? Só que, qual que é a realidade? Realmente, será que falta tempo? Será que falta atenção? Será que falta força? Será que falta finanças? A realidade é que o problema não são todas essas coisas. O problema é a falta de prioridade que a gente dá a Deus no nosso coração. Esse é o grande problema. A falta de prioridade que nós damos a Deus no nosso coração. E eu enfatizo mais, porque a Bíblia vai dizer que o primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu coração e com todo o entendimento. Então o problema não são essas coisas. O problema é a nossa prioridade que damos ao longo do nosso tempo. E é interessante que não só foi Caim que pecou, não só foi Caim que errou, o povo de Israel também errou. Eles levavam animais cegos, animais doentes, aleijados como ofertas a Deus. Eles levavam esses tipos de animais para Deus, eles não viam problema algum. Deus já tinha avisado, Deus já tinha ensinado a eles como eles deveriam sacrificar os animais. Deus já tinha ensinado a eles como eles deveriam fazer. E o povo então vê algo em si, acha que encontra a verdade, e aí então se impulsiona para essa verdade. O texto diz que eles não viam mal em coisa alguma, naquilo que eles faziam. Então o ser humano volta a adorar a si mesmo, e querendo dar aquilo que ele mesmo proporciona, aquilo que ele acha que é bom, para o Criador. Nós somos assim, nós queremos dar aquilo que nós achamos que é bom para Deus. Sabe, que a gente vai falar aquela coisa: não, feito é melhor que perfeito. Deus se importa com a intenção do nosso coração. Não, o texto não está dizendo isso, o texto não quer dizer isso. Sabe, a gente fica oferecendo resto para Deus como se Deus fosse um mendigo que está pedindo esmola na rua. A gente oferece migalhas para Deus.
A gente entrega a Deus, né, coisas pequenas, coisas banais. Sabe, a gente pensa que Deus está lá, né? Arthur, presta atenção em mim, presta atenção em mim. Como se Ele estivesse gritando para chamar a nossa atenção. E a gente vai lá e entrega qualquer coisa. Sabe, a gente acha que Deus é como aquele cachorrinho que a gente tem em casa, que quando a gente senta na mesa, ele corre para querer pegar um pedaço daquilo que você está comendo. E aí então você vai lá, tira um pedacinho e entrega para ele. E aí seu cachorro sai satisfeito, feliz. Sabe, a gente entrega restos para Deus. Só que aí o texto continua, e é interessante que o profeta vai confrontar o povo. Deus vai confrontar o povo, dizendo, olha, tenta oferecer esse tipo de presente ao governador. Tenta apresentar isso ao seu governador. Sabe qual era a tradição daquele tempo? A tradição era que você deveria levar as suas melhores especiarias, os melhores ali animais, os melhores bois para o rei, para que o rei fosse favorável àquilo que você está pedindo, para que o rei fosse favorável àquilo que você está solicitando. Sabe, então o povo começou a levar coisas que Deus não queria, que não agradavam a Deus, que não agradavam a eles, estavam levando restos. Sabe, nós fazemos isso constantemente, e eu quero fazer você refletir. Será que você teria a capacidade, se um dia o seu chefe chegar para você, pedir algo para você, de uma forma que a empresa requer, você entregar do jeito que você bem entende? E aí então você vai querer elogio? Você vai querer crescer na empresa? Você acha que isso vai acontecer? Você acha que vai acontecer do seu professor na faculdade te pedir um trabalho, com normas da ABNT, com normas disso, com normas daquilo, e você vai, faz o seu trabalho do jeito que você bem entende e entrega, você vai querer uma boa nota? Você acha que você merece isso? Você acha que você merece a boa nota? Será que se a gente levar qualquer coisa para o governador, pedindo para que ele seja favorável a nós, ele vai ser favorável a nós? Por que a gente faz isso com a autoridade máxima da nossa vida? Por que a gente faz isso com a autoridade máxima da criação? Porque Ele é o Criador. Por que a gente faz isso com o nosso Deus, que morreu na cruz por nós e deu tudo? Por que a gente apresenta restos? Por quê? Sabe, nós estamos aí apresentando restos ao Deus do universo, ao Criador de todas as coisas. Estamos constantemente sendo assim. A gente entrega migalha na nossa vida devocional, a gente entrega migalha na nossa postura no nosso trabalho, a gente entrega migalha na postura em relação à faculdade, a gente entrega migalha na nossa profissão, a gente entrega migalhas a Deus. Quando Deus nos chama para ser exemplos em tudo, quando Deus nos chama para ser referências em tudo. Sabe, a nossa fé, o nosso amor a Deus, ele é evidenciado por uma entrega total a Ele, de obediência. Saiba, você terá tudo de Deus, se Deus tiver tudo de você. Você terá tudo de Deus, se Deus tiver tudo de você. Sabe, então, é bem claro que o texto, em João diz, quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, este é o que me ama. Aquele que não ama os meus mandamentos, não guarda as minhas palavras, ele não me ama. O texto é bem claro em dizer que aquele que ama os mandamentos, que amam a Deus, eles vão viver de bom grado, vão viver da boa plenitude de Deus. Sabe, agora aquele que não ama a Deus, ele não vive em obediência, ele vive em desobediência. Sabe, Tiago 2 vai dizer que crer não é bastante, é preciso obedecer. Até o diabo crê, até o diabo treme diante de Deus. A Bíblia também vai dizer em 1 João 2, 3 e 4, que aquele que diz que ama a Deus, que conhece a Deus e não obedece, é mentiroso. Aquele que diz que conhece a Deus e não obedece, é mentiroso. Sabe, Romanos 6 vai dizer que ou você é escravo da obediência a Deus, ou você é escravo da desobediência. E aquele que é servo, escravo da obediência, vai viver o amor, vai viver a plenitude, vai viver a graça completa de Deus. Agora aquele que vive por sendo escravo da desobediência, a consequência é a morte. E o que é essa morte? É você deixar de desfrutar da bênção de Deus para a sua vida no aqui e agora. É você deixar de desfrutar. Sabe, então, amar a Deus é ir contra a correnteza, pessoal.
Sabe, quando as ondas vêm, você continua a nadar. Você continua a nadar contra essas correntezas. Porque se você parar de nadar, você vai ser levado pela correnteza, você vai ser levado pelo mundo. Sabe, amar a Deus é você subir uma escada rolante ao contrário. Quando ela está descendo, você está subindo. E muitas pessoas vão olhar torto para você. Você, o que esse cara está fazendo? O que esse cara está fazendo? Porque eu quero que você saiba que se a sua esperança está para as coisas do aqui e agora, a Bíblia vai dizer que nós somos os mais dignos de lástima. Os mais dignos de lástima. Só que eu gosto muito de ver a graça de Jesus em todo o seu texto, em todo o contexto. Porque olha o que o texto de Apocalipse diz. Que Deus, Ele não se cansa dos nossos recomeços, porque eu estou a ponto. Eu estou a ponto. O texto não está dizendo assim, ó, Deus já vomitou. O texto está dizendo, eu estou a ponto. Sabe, Deus está a um momento. Parece que Deus está a um passo de vomitar. Só que Ele diz, olha, igreja de Laodiceia, se você se arrepender, se você se atentar, se você perceber que está errando, eu tenho uma nova oportunidade de vida para você. Eu tenho uma oportunidade de recomeço para você. Sabe, Deus, Ele é misericordioso. Porque esse texto não é um texto condenatório, esse é um texto de alerta, que ainda há tempo. Sabe, Deus não se cansa dos nossos recomeços, se de fato forem recomeços. Deus não se cansa dos nossos recomeços, se de fato forem recomeços. Então você pode estar vivendo uma vida totalmente perdida, você pode estar sendo um morno dentro da igreja, ou um morno onde você está, mas Deus está dizendo que Ele está a ponto, e que hoje é um momento de recomeço na sua vida. Que hoje é um momento de recomeço na sua vida. Mas Arthur, o que é amar a Deus? É você reconhecer a Ele como Criador. Reconheça a Deus como Criador. Ele te criou. E por Ele te criar, Ele te define. Por Ele te criar, Ele cuida de você. Um outro aspecto para amar a Deus, para você entender o que é amor a Deus, é você reconhecê-lo como Salvador. Sabe, Ele te salvou. Ele te livrou de uma condenação que nós não teríamos como pagar. Ele é o nosso Salvador. E eu não posso olhar para Deus como Salvador e viver de qualquer forma. Porque tem muita gente por aí que vai dizer assim, Arthur, como se Deus é o meu Salvador, então a graça me permite eu fazer o que quiser. Não. Não. Não é porque Deus me salvou que eu sou sempre salvo. Não é assim que funciona. Porque eu ser salvo, eu preciso entender que Ele é o meu Senhor. Reconhecer Ele como meu Senhor. Sabe, e a Bíblia vai dizer que quem quiser seguir a Jesus, deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e o seguir. Sabe, Jesus nos chama a renunciar. Sabe, então a gente não pode seguir a Jesus de forma morna. A gente precisa tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Nós precisamos tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. E eu concordo muito com o que Francis Chan diz. Ele diz o seguinte: seguir a Cristo não é algo que possa ser feito de maneira displicente, ou como um apêndice da vida. Não se trata de um rótulo que passamos a apresentar por aí quando nos for conveniente. Tem de ser um elemento central em tudo quanto fazemos e somos. Deus, Ele não quer uma parte que você pode oferecer. Ele quer você por inteiro. Sabe, a característica de filho de Deus é a entrega total. Só que a nossa geração, ela está tão distante de Deus, que quando você toma uma atitude de obedecer a Deus, as pessoas que estão à sua volta vão chamar você de alienado. Vão chamar você de doido, fanático. E gente da própria igreja acaba chamando você de alienado, de fanático. Só que eu concordo muito com o que o David Wilkerson diz. Ele diz o seguinte: eu não vou ser condenado por Deus por expressar total amor a Ele.
Quando eu chegar aos céus, Deus não vai me condenar, porque eu fui e me entreguei totalmente a Ele. Deus vai me amar, Deus vai me abraçar. Sabe, a gente está vivendo hoje uma sociedade, pessoas dentro da igreja, que muitos chamam a Deus de Pai, mas poucos o obedecem como filho, um filho amado, um filho bendito. Todo mundo quer chamar Deus de Pai, mas poucos querem obedecer a Ele como um bom filho. Deixa eu dar um conselho para você. É melhor você sofrer por amor a Deus do que você sofrer por uma desobediência a Deus. Tem uma música bem antiga, pentecostal, lá da época da Assembleia. Tem uns aí que está rodando, aquela coisa toda. Que ela diz o seguinte: sofrer contigo, ó Deus, é melhor do que errar. Sofrer contigo, ó Deus, é melhor do que errar. Sofrer com Ele é muito melhor do que errar. Sabe, então, para você entender, para a gente refletir e praticar, amar a Deus não é um chamado emocional, é um chamado integral. É um chamado integral. Deus não quer uma parte, Deus quer um todo. Um segundo ponto é amar a Deus. E essa é uma frase que vocês muito já conhecem, já cansaram de ouvir. Amar a Deus acima de todas as coisas. Ame a Deus e faça o que quiser, pois o amor a Deus purificará todas as suas intenções. Se você ama a Deus de forma verdadeira, você vai viver por aquilo que o agrada, aquilo que faz Ele feliz. E as recompensas que Ele vai te proporcionar são muito maiores e melhores do que aquilo que a gente imagina ou pensa. E o terceiro ponto, obedeça a Deus, sem entender em muitos momentos. Sem entender. E custe o que custar. E deixe as consequências nas mãos dEle. Obedeça a Deus, custe o que custar. Pode ser que na hora a gente não entenda, porque a obediência, ela provoca dor. Porque ela provoca sacrifício. Ela provoca uma quebra do nosso sentimento, da nossa vontade no momento. Mas lá na frente, quando você olhar para trás, você vai entender todo o cuidado de Deus na sua vida. Tudo que Ele fez na sua vida. Sabe, então ame a Deus. Busque viver por Ele. Uma vida que não ama a Deus, ela perde o sentido de viver. Uma vez eu conversando com o Lucas Ribeira, um dos jovens aqui da nossa igreja, ele me contou uma história de um jovem que estava no centro psiquiátrico. E ele tentou suicídio por diversas vezes. E aí então o Lucas chegou para ele e começou a perguntar: cara, por que você tentou suicídio? Qual que foi o pivô? Qual que foi o motivo? E aí então o Lucas virou para ele, o jovem virou para ele e disse o seguinte: Lucas, eu ia na igreja como você. Eu era um jovem assíduo na igreja como você. Só que teve um momento, cara, que muitas questões começaram a pautar o meu coração e eu quis descobrir. Só que eu busquei em fontes erradas. E eu experimentei de tudo, Lucas. Experimentei de tudo. Fiz de tudo. E Lucas, eu cheguei num momento da vida que, depois de experimentar todas essas coisas, eu percebi que, cara, se eu não tenho Deus no meu coração, eu perco a razão de existir. Por isso que eu tento tirar a minha vida. Sabe, Lucas, eu percebi, buscando no mundo, todas as coisas que o mundo me oferece, eu percebi que tudo era vazio. E eu tento tirar a minha vida, porque eu entendi que eu estou longe de Deus. Muitos jovens hoje estão assim, dentro da igreja. E eu quero recomeçar esse ano, falando para você, que você não é um jovem perdido. Que a sua história não precisa ser a mesma desse jovem. Que a sua dor é a minha dor. Que o seu lamento é o meu lamento. Que o seu choro é o meu choro. Que a sua oração é a minha oração. Que o meu Deus é o seu Deus.
e que tudo pode fazer. Basta a gente se entregar totalmente a Ele. E eu quero finalizar contando para você a história do Rip Chip. Eu não sei se você já assistiu Crônicas de Nárnia, ou já leu Crônicas de Nárnia, mas tem a história lá de um ratinho. E esse ratinho, ele é descendente daqueles ratos que cortaram a corda ali de Aslan, quando ele estava na mesa de pedra. E aquele ratinho cresce, e aquele ratinho tinha um desejo, e o desejo daquele ratinho era ir para o país de Aslan. Ele só falava disso, que o desejo dele, o objetivo de vida dele, o destino dele, era conhecer o país de Aslan. Rip Chip era um ratinho corajoso. Rip Chip, ele enfrentava dragões, ele enfrentava grandes exércitos. Sabe, ele não tinha medo daquilo que viesse à sua frente. Mas o grande desejo dele era conhecer o país de Aslan. E aí você fica perguntando, mas por que ele quer conhecer o país de Aslan? Porque tem algo divertido lá? Não. A história diz que ele queria conhecer o país de Aslan não porque era legal, mas porque Aslan estava lá. Aslan estava lá. Esse era o motivo de Rip Chip querer tanto ir para o país de Aslan. A graça não está porque é o país de Aslan, a graça está porque Aslan está lá. E é interessante que Rip Chip diz, ele diz o seguinte: meu maior sonho é ir para o país de Aslan, onde eu embarcarei no peregrino da alvorada, e irei com toda a força, ajudar no processo rumo ao meu país. Mas se o navio naufragar, eu pegarei os botes, com os meus pequenos braços remarei, e se o bote furar, e se o bote quebrar, eu com as minhas pequeninas patas continuarei a nadar, pois eu vou ao rumo do país de Aslan. E se eu desfalecer, e se as ondas me submergirem, e se eu não tiver força e morrer, eu quero morrer com meu nariz apontado para o país de Aslan. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que independente da situação, do que você esteja passando, viva com os seus olhos na eternidade, viva com os seus olhos em Deus, viva com os olhos no autor e consumador da nossa fé, viva com os olhos naquele que morreu por nós e vive por nós e nos sustenta a cada manhã. E sabe qual que é o mais interessante em todo esse processo? Sabe o interessante? Que em toda situação que os narnianos passavam dificuldade, Aslan aparecia. Aslan rugia. E toda a situação se transformava. Sabe, tudo era feito novo. Esse é o mais maravilhoso da história. Porque Aslan está a nos guiar. Deus está a nos guiar. Então eu convido você a nadar. Eu convido você a sair do superficial, a sair do raso e a mergulhar de cabeça. Ah, Arthur, mas se as ondas forem fortes demais, se o vento for muito forte, se eu perder a força, faça uma simples oração no meio desse processo. E a simples oração é: ao teu nome, Deus, eu clamarei, e além das ondas olharei, e se o mar crescer, somente em ti eu confiarei, pois tu és o meu Deus, pois eu sou o teu. Esse é o nosso Deus, que mesmo que a gente venha apresentar restos a Ele, Ele com seu misericordioso amor, com sua graça, Ele nos chama a uma entrega total. Então, se o mar crescer, se as ondas se submergirem, clame aquele que tudo pode. Sabe, então, amar a Deus não é um chamado emocional, é um chamado integral. Ame a Deus e faça o que quiser, pois o amor a Deus purificará todas as suas intenções. Obedeça a Deus, mesmo sem entender, pois lá na frente você vai compreender e vai ver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se cumprindo na sua vida. Feche os seus olhos.
E começa aí a refletir sobre a sua vida. Começa a pensar como está o seu amor a Deus. Será que você o ama apenas porque você reconhece que Ele existe? Ou porque você nasceu numa igreja? Ou porque você gosta das programações? Ou porque você agora tem bons comportamentos cristãos? Repensa aí. E agora eu convido você a ajustar o foco. E a fazer uma oração corajosa. Uma oração corajosa, dizendo o seguinte: Deus, me faz entrar nesse oceano que é o teu amor. Me faz entrar nesse oceano que é a tua verdade. Me faz sair do raso e entrar, Deus, nas profundidades da beleza que tem no Senhor, que eu posso encontrar em Ti. Pai, eu quero orar, Deus, por todos esses jovens. Orar, ó Deus, clamando o Teu agir, clamando a Tua ação, clamando o Teu poder de transformação. Eu quero Te pedir, Deus, que o Senhor venha sobre a vida deles e transforme, Deus, a realidade de cada um. Pai, eu quero orar por uma transformação completa, por uma entrega completa, que a gente viva, Deus, um avivamento, mas não um avivamento de movimento, mas um avivamento, Deus, que traga transformação de caráter, um avivamento que traga transformação de mente, um avivamento que traga verdade, um avivamento que traga integridade, um avivamento, Senhor, onde jovens vão sair dos bares e se prostrar diante de Ti, aonde nós vamos ver uma geração sedenta do Teu amor, aonde nós vamos ver uma geração, Deus, indo aonde ninguém quer ir para pregar o Teu Evangelho, uma geração vivendo pela Tua graça, uma geração vivendo pela Tua misericórdia, uma geração vivendo cheia da plenitude do Espírito Santo. Deus, eu Te peço, Pai, transforma a vida de cada um deles, consola o coração de cada um deles, consola, Deus, as situações, a família, a vida e tudo que eles estiverem passando. Dê força, Pai, para que eles possam viver a Tua boa, agradável e perfeita vontade de Deus em todos os contextos. Dê força, Deus, para que eles possam ser realmente luz de Cristo Jesus no seu trabalho, na faculdade, na família, aonde estiverem, Deus, que a Tua luz seja o que resplandeça sobre a vida desses jovens, e que eles amem, ó Pai, ao Senhor, com todo o coração, com toda a mente, com toda a sua força. É isso que eu peço, Pai, e desde já Te agradeço, em nome de Jesus, amém.